Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E chegamos ao episódio 66, espero um dia também chegar aos 666 para bons entendedores, meio Iron Maiden basta. E, gente, o tema de hoje é o hiperfoco e a sincronicidade nos relacionamentos. Oi? Eu sei, até eu quando estava escrevendo o roteiro, falei assim, nossa, tá abstrato, mas vocês vão entender, tá? Eu vou explicar. Hiperfoco é um estado psicológico em que você fica mega concentrado em alguma coisa, seja em algo novo que você comprou, um curso novo, uma amizade nova, enfim. Já nos relacionamentos, que é o nosso tema aqui, o seu hiperfoco seria o seu amado ou a sua amada quando tudo que você respira é sobre eles. Sabe aquela coisa obsessiva? Isso pode ser positivo, que é o caso da paixão, ou negativo, que é o caso da obsessão. Já a sincronicidade é quando tudo se conecta a partir de uma experiência central, como, por exemplo, colocar em prática um grande projeto ou viver um grande amor, e tudo parece conectado, assim como no hiperfoco, só que agora é sobre um aspecto mais positivo, universal, emotivo e espiritual. Tá? Depende de como você vai enxergar, sobre que ótica você vai analisar isso aqui tudo. O objetivo de hoje, então, galera, é entender quando o hiperfoco vale a pena, quando que ele te arrebenta e também como atingir a sincronicidade e conquistar relacionamentos mais saudáveis. Então fica tranquilo que até o final tudo vai fazer sentido, tá? Como sempre faz aqui. Então vamos nessa, gente. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram e também no TikTok. É só procurar pelo @edu.baggio, que é a conta de Instagram e TikTok aqui do podcast. E o podcast é a parte de áudio mais comprida dos vídeos, né? Muita gente me pergunta, por que você tem um podcast? Eu falei, cara, porque os vídeos pra mim são muito curtos. Quando eu vou fazer um vídeo, gente, eu tenho que fazer um grande esforço pra minha mensagem ficar curta, porque às vezes ali tem que ter 1 minuto e meio, 3 minutos no máximo. Aqui não, aqui eu posso falar à vontade, então as minhas mídias se retroalimentam. Então se você quer pedacinhos, pílulas de Edu, é só seguir no TikTok ou no Instagram que você vai encontrar, tá bom? @edu.baggio. E não esqueçam também de me dar 5 estrelas aqui no Google Podcast ou no Spotify, que me ajuda muito, galera. É assim que o Spotify entende que vocês estão curtindo esse conteúdo. Então vai lá no meu perfil, clica na estrela, 5 estrelinhas e avalia, que muito ajuda o tio Edu aqui, tá bom? Como eu falei no começo, esse episódio aqui vai ser mais abstrato, tá? É que ele vai falar de conceitos, de uma ideia que é mais espiritual e emotiva do que racional e intelectual. Mas acho que para quem é bom entendedor, meia palavra vai bastar, tá? E como que eu cheguei nisso daqui? Tem a ver com duas coisas que eu tô vivendo, tá? Eu tô vivendo ao mesmo tempo um episódio de hiperfoco e um episódio de sincronicidade. Só que semana passada eu tava pedalando rumo a minha aula de pilates. Beijo, professora Cláudia, te amo. E aí, cara, eu tava a caminho ouvindo um podcast que eu gosto muito, chamado Para Dar Nome às Coisas, da Natália, não sei as quantas, mas procurei. Para Dar Nome às Coisas, é maravilhoso. E nesse episódio, ela fala sobre o poder da sincronicidade, que tem a ver com Carl Jung, que é um psicanalista do qual eu vou falar daqui a pouquinho. E o que ela contou ali bateu muito com o que eu tô vivendo. E eu já estava querendo fazer um episódio sobre o hiperfoco, porque é boa parte do sofrimento dos meus clientes da consultoria, tá? Pra quem não sabe, sou consultor de relacionamentos. Então, o que é o problema? Que é o que a gente chama de limerência, ou você se apaixona loucamente, ou você fica obcecado por uma pessoa. Eles me perguntam por que isso acontece, e nas minhas consultorias, ao longo das nossas conversas de 1 hora sempre, eu explico o que acontece. Então, eu vejo muito hiperfoco nos clientes, tá? Às vezes eu percebo sincronicidade, mas eu percebo que quando as duas coisas acontecem, a gente tem que saber identificar a diferença entre elas para entender se a gente está num relacionamento bom com nós mesmos e também com os outros. Então nesse episódio eu acho que casou o que ela falou com o que eu estava já pensando, e aí estamos aqui hoje para apresentar a vocês. Então vamos lá, gente, o que está rolando aqui? Primeiro, hiperfoco, né? Eu vou conceituar o hiperfoco e depois a sincronicidade, mas eu vou começar com exemplos para que o episódio fique menos abstrato e mais concreto, mais palpável, mais fácil de compreender a todo mundo, né? Isso é uma coisa que eu sempre aprendi na faculdade de jornalismo.
De um lado, a gente tem que falar para que uma criança de 5 anos entenda, mas seja interessante também para uma pessoa de 60 anos. Esse é o desafio do bom jornalista, do bom comunicador, do bom criador de conteúdo, né? Então vamos lá, hiperfoco. Eu caio no hiperfoco com alguma frequência em razão das coisas que eu gosto, né? Mas às vezes acontece de eu viver alguns hiperfocos que não são tão legais. Você já deve ter passado por isso. Inclusive eu postei hoje um vídeo no Instagram. Hoje não, pra vocês é segunda-feira. No Instagram e no TikTok chamado Quando você vê sinais do seu ex por todos os lados, né? Vocês já vão entender. Então eu vou exemplificar com um caso meu, só que eu mudei um pouco os eventos porque eu não estou preparado ainda, pronto para falar sobre tudo isso ainda. Então eu mudei um pouquinho aqui. Mas pensa o seguinte, imagina que eu terminei com uma menina, né? Enfim, eu tava num relacionamento com uma garota. E essa garota era super fã de Frida Kahlo, que é aquela pintora mexicana. E também o sonho dela era morar na Inglaterra. Entenderam o cenário? Então imagina que a menina é super fã da pintora, a Frida Kahlo. E o sonho dela, ela é doida pela Inglaterra e quer ir pra Inglaterra. Aí nós separamos, enfim, não deu certo. E aí o que tá acontecendo agora? Né? Ou o que aconteceu? É que eu passei a ver sinais da Frida Kahlo e da Inglaterra por onde eu vou. Né? Se eu ligo a porra das Olimpíadas, o que eu vou assistir? Um atleta inglês. Se eu tô assistindo um filme, o filme se passa onde? Na Inglaterra. Se eu vou assistir um vídeo no YouTube, qualquer coisa assim, um vídeo sobre dinossauros. Não, porque o tiranossauro, blá, 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 e quando ele surgiu na Inglaterra, só, porra, cara, Frida Kahlo. Vou na academia, tá uma pessoa com a camiseta da Frida Kahlo. Aí, sei lá, eu vou andar no mercado, vou comprar a cerveja edição Frida Kahlo. Eu falo, meu Deus do céu. Então, assim, parece que o troço tá te perseguindo, né? E esses dias aconteceu uma coisa muito louca, que foi o seguinte, teve um dia que eu falei assim, cara, não, hoje eu vou burlar o sistema. Hoje eu vou corromper a Matrix. E aí o que eu fiz? Então eu vou escolher o vídeo mais improvável no YouTube possível. Vou pegar um tema bem doido, sei lá, vou pegar assim, estudo sobre produção de linguiça no Nepal. Pá! Aí começa a assistir o vídeo, tá? Os caras fazendo linguiça, não sei o que. Aí no final do vídeo aparece um cara com a camiseta da Frida Kahlo. Fala, não é possível, cara. Não é possível. Qual que é a probabilidade dessa porra aparecer no vídeo? Baixíssima, mas aconteceu. Aí a gente fica se perguntando, será que sou eu que tô prestando atenção demais? Ou é um sinal do universo? Não sei. Só pra vocês entenderem o nível da bagaça. Teve um dia, cara, eu tava no mercado. E aí eu tava ali na fila esperando a minha vez. Eu tava com fone de ouvindo musicona, rock, pauleira no máximo, volume máximo. Eu pausei por um instante porque eu tive uma sensação, assim, uma sensibilidade. Alguma coisa me tocou. Falei, beleza. Sabe aquele arrepio com a sensação de sexto sentido, tipo alguma coisa está acontecendo? Aí eu pausei a música e no que eu pausei a música, uma pessoa atrás de mim falou assim... Nossa, cara, eu gosto tanto de pintura, sabe? E a pessoa que eu mais gosto, o artista que eu mais gosto é a Frida Kahlo. Acho que ela é inglesa, né? E a pessoa corrigiu. Não, ela é mexicana. Eu falei, não é possível, cara. Sério. Deus tá tirando muito sarro. Deus é um cara gozador e adora brincadeira, né? Puta que pariu, eu já diria Chico Buarque. Então, assim, essas coisas rolam comigo. Eu acho que acontece com vocês também, né? A gente fica vendo sinais por todo lado. Então, isso começou a me irritar. Assim, depois de um tempo, assim, começou a acontecer demais... Aí eu falei, bom, então já que é pra acontecer, já que não acontece nada, eu não entro em contato com essa garota não entra em contato comigo, então é só pra eu ficar lembrando mesmo, beleza. Aí eu comecei a ver isso de uma forma mais positiva, tipo, cara, é uma puta coincidência, acho que é só um hiperfoco e não tem significado nenhum, porque se tivesse a gente tava junto, sabe como? Bom, agora eu vou falar do outro lado, que é a sincronicidade. E por que eu tô separando? Porque sim, são duas coisas diferentes, e eu acho que o hiperfoco, quando ele é ruim... Né? Ele é uma coisa que tá te incomodando, é uma coisa pela qual você tá ficando obcecado, você se sente perseguido. Ela é um pouco triste, é uma sensação de desconforto. A sincronicidade não. A sincronicidade é fabulosa. Eu vou explicar pra vocês como é que acontece. Agora é caso recente, caso real, tá bom? Tem a ver com a minha cachorra, a Chica, e tem a ver com o meu outro animal de estimação, que é a minha serpente, a Tinga, tá? Que é uma jiboia arco-íris. Vocês já vão entender, tá? Cara, aconteceu o seguinte. Eu tenho 1,86 m de altura. E tu que está a ver com a cachorra. Já vai fazer sentido, calma. Então eu tenho uma bicicleta. Oh, meu Deus. Eu tenho 1,86 m e a minha bicicleta, eu descobri recentemente, ela foi comprada errada. Ela é para pessoas de até 1,84 m. Então a minha bicicleta, para mim, ela é muito curta. Isso está afetando a minha lombar, porque eu pedalo muito, eu faço tudo de bicicleta. Aí eu fui atrás de uma bicicletaria.
e para comprar um quadro novo. Enfim, um quadro da bicicleta é a parte que une tudo, né? O esqueleto da bicicleta. Então ele seria 5 a 6 centímetros mais longo para, né, comportar melhor a minha estrutura. Só que essa bicicletaria, cara, aqui de Curitiba, ela é excelente. Só que o atendimento é muito ruim. Os caras demoram pra responder no WhatsApp, tipo, levam 3, 4 dias. O cara me atende meio sem vontade, sabe? Pessoas que não têm um atendimento de qualidade. E aí eu fui lá, tal, porque eu sei que o serviço, apesar disso, o serviço de manutenção é muito bom. Eu pedi lá o quadro de bicicleta. E o cara falou pra mim, olha, vai levar 3 a 5 dias úteis pra chegar. Eu falei, perfeito, era uma segunda-feira, acho que até sexta-feira tá aqui, no máximo segunda-feira que vem. E fui viver a vida. E eu esqueci da porra do quadro. Passou uma semana, 2, na terceira semana, eu falei, nossa, o quadro. Eu falei, esse cara, se realmente o atendimento dele nunca foi bom, de repente o quadro já tá lá, ele esqueceu de me avisar, então não deve ser tão importante essa venda pra ele. Aí ele entrou em contato comigo. Falou, Edu do céu, cara, desculpa, tô com um problema na família, bibibi, bobobó. Acabei esquecendo de pedir trabalho, pô, me desculpa, tal. E como já não era a primeira vez que esse cara me deixava esperando sem notícias, eu fiquei um pouco chateado, sim. Eu não gosto de atendimento ruim, ninguém gosta. Falei, cara, com todo respeito, você podia ter me avisado, olha, vai demorar, né? Tudo bem, problema na família todos temos, mas se for 3 a 5 dias úteis, já passou 15, né? Cara, eu prefiro não seguir com a venda. Ele entendeu, não, eu entendo, Edu, no seu lugar talvez eu fizesse a mesma coisa, beleza. Ok. Na semana seguinte a essa conversa, a minha cachorra Chica teve um piripaque e ela perdeu o movimento das pernas traseiras. Ela tá super velhinha, ela tá com câncer, enfim. Eu desesperado corri pro hospital, tratei, ela foi internada há 2, 3 dias. E olha só que engraçado. A conta do veterinário bateu quase exatamente o valor que eu ia pagar no quadro da bicicleta. Ou seja, se esse cara não tivesse me enrolado na comunicação, eu não tivesse desistido da venda, da compra, eu não teria dinheiro naquele mês para pagar o atendimento da Chica. Olha que interessante, né? Bom, isso já foi um caso incrível. O segundo caso de sincronicidade que eu vivi recentemente foi que eu fiz uma festa aqui em casa um dia e o pessoal queria fazer caipirinha e eu não tinha gelo. Eu não tenho gelo em casa, gente. Eu não uso gelo. E o pessoal, porra, Edu, como é que você não tem gelo? Eu falei, tem limão, tem açúcar, mas não tem gelo. Aí fomos no posto, compramos aqueles sacões, sabe, saco de gelo, trouxemos e fizemos caipirinha. Só que sobrou um monte de gelo. Aí eu falei, porra, o que eu vou fazer com esse negócio? Falei pra galera, pode levar embora. Não, deixa aí, pô, não vou levar isso embora, beleza, ficou no meu congelador. Só que ocupa muito espaço. Eu fiquei pensando o que eu faço com isso, o que eu faço com isso. Um belo dia, acho que foi semana passada ou retrasada, caiu a luz aqui no meu bairro, em Curitiba. E eu lembrei, bom, eu preciso levar a minha serpente comigo, porque tava muito frio, né? Eu preciso levar ela comigo. Eu ia ter uma aula no dia pra ficar no meu bolso, ficar aquecidinha. Porque se não tem energia elétrica, não tem como fazer não tem como a placa de aquecimento da cobra funcionar. Ela vai passar frio. Pra quem não sabe, as cobras não produzem o próprio calor. Elas precisam de calor externo, diferente dos mamíferos. Botei no bolso, levei pra aula de boa, ficou ali quentinha. Mas tinha outro detalhe. E os ratinhos que ela come, os camundongos, que estavam no congelador? Sem energia, eles vão apodrecer. Eles vão descongelar e vão apodrecer. O que eu lembrei? Da porra do gelo da caipirinha. E esse gelo dura bastante. Então o que eu fiz? Eu peguei um pouco de gelo, coloquei dentro do potinho de ratinhos da Tinga, fechei bem e lacrei a geladeira. E aguentou. Quando eu voltei, já tinha voltado a luz, mas me disseram que ficou sem luz por 3 horas e os ratos continuavam super congelados. Então o cara da bicicleta me esqueceu, eu tinha dinheiro para pagar a Chica, depois caiu a luz e graças a eu não ter gelo, compraram gelo e preservou os ratinhos. Sincronicidade. É mais ou menos isso que acontece. Só que isso também está sendo amplo dentro da minha carreira. Então eu estou recebendo muitos sinais dados por amigos e amigas e por comentários no Instagram de pessoas que falam assim, Edu, teu podcast me salvou, eu adoro os episódios, está sendo maravilhoso todo esse trabalho. Eu tô tipo, caralho, sabe? E as coisas estão acontecendo. E assim como eu falei do hiperfoco lá da questão da Frida Kahlo e da Inglaterra, também tem uma coisa positiva acontecendo comigo, que esse negócio da ex me irrita porque eu fico lembrando da agulha o tempo inteiro. Mas pra mim, sim, ter tido muita pauta. E as pessoas têm conversado comigo pelo Instagram, pelo TikTok, e me dado feedbacks, me dão ideias para novas pautas para trazer aqui para vocês. E alguns clientes que eu atendo trazem histórias que fazem eu entender a minha própria vida muito melhor, e a minha experiência ajuda na deles, então tá tudo conectado. Aí o podcast alimenta o Instagram, que alimenta o TikTok, alimenta a minha vida, que me inspira a fazer novas coisas, e tudo tá acontecendo muito legal.
legal. E aí quando eu começo a perceber esses eventos de sincronicidade, de sinais, eu respeitando a minha vontade, pensando, eu vou desistir da bicicleta porque eu não gostei do atendimento, mas daí eu pude salvar a Chica. E aí um amigo meu briga comigo, compra gelo, eu salvo os ratinhos. E aí eu faço um episódio que muda a vida de um seguidor, fala, pô, você salvou meu casamento, ou você me salvou de uma depressão pós-término, e agora eu tô vindo aqui seu episódio, tá aqui uma ideia, me deu uma puta ideia pra fazer um novo episódio, agora eu tô aqui, aí o vídeo viraliza, eu fico, nossa, velho, a vida tá ligada. O nome disso, gente, é estado de flow. Tá? Flow, F-L-O-W, no inglês, flow, que é fluir. Então as coisas estão fluindo pra mim. E quanto mais eu percebo que eu me concentro em quem eu sou e nas coisas que eu amo e respeito as minhas decisões, como não gostar de um bom atendimento, de um mau atendimento e cancelar a compra e assim ter grana e me lembrar do gelo e pensar numa pauta que vai salvar alguém, que vai ajudar, eu percebo que o episódio chegou a 1.000, 2, 3, 4, 5, 6, 8.000 reproduções em uma semana e tá ajudando uma galera. E aí vocês me inspiram, eu inspiro vocês e eu produzo mais conteúdo e eu percebo, caralho, quando você realmente se conecta com a vida e se entrega às suas causas, seja os animais que você ama, os amigos que você ama, o trabalho que você ama, tudo que você produz e que você tem talento para tal, o universo começa a trabalhar a seu favor. Então, assim, por que eu falo que o hiperfoco não é bom? Porque no caso dessa ex, é uma pessoa que me fez mal, eu também fiz um pouco de mal pra ela. Então, assim, a coisa não tá funcionando, a gente não foi compatível, né? A gente não conseguiu se entrosar. Então, é uma coisa que já não vai caber mais na minha vida. Então, eu tô sabendo hoje diferenciar o que é o hiperfoco, quando é algo que me faz mal, do que é a sincronicidade, quando é algo que me faz bem. Tá? E dentro dessa sincronicidade, né, hoje eu vou fazer 40 anos agora em dezembro, tô com 39, eu sei exatamente o que eu quero e tá tudo se alinhando, porque eu estou me permitindo observar esses sinais do universo a meu respeito, né, de ouvir a minha intuição, no inglês a gente fala ouvir o seu guts, né, que são ouvir a sua intuição mesmo. E começar a respeitar essa intuição, entender o que me pertence e o que não me pertence, como quando eu tava no mercado, eu pausei o fone, a moça falou atrás de mim, nossa, mas a Frida Kahlo é inglesa? Não, ela é mexicana. Eu passei a ouvir o seguinte, não é que o universo esteja me dizendo para eu estar com uma pessoa que talvez não seja compatível comigo, mas o universo está me dizendo que aquilo teve um valor para mim. E que eu vou estar mais atento a isso sim. E que eu não preciso ficar obcecado por isso. Mas eu acho importante eu estar profundamente concentrado em entender o que me faz bem, o que me faz mal num relacionamento, entender que eu vou lembrar das pessoas como se fossem tatuagens da minha alma, elas nunca vão ser apagadas, mas que também quando eu respeito a minha intuição, o universo vai me dando sinais que me levam até um estado de flow, tanto romanticamente como profissionalmente e pessoalmente. Tá fazendo sentido? Lembrando que aqui no Spotify agora vocês podem fazer comentários, tá, no episódio, e eu posso responder. Então se alguém já passou por isso, você tá sentindo a mesma coisa, né? Deixa pra mim aí, escreve pra gente poder se comunicar sobre isso, tá? Então o que tá rolando pra mim hoje no estado de flow? Eu tenho estudado muito psicologia, meus hobbies estão sendo super legais, criar cobra, tocar violão, eu tenho conhecido amigos também que gostam de serpentes e gostam de violões, a gente se vê de vez em quando para tocar, para ensaiar, né? Eu tenho lido muito, nossa, eu tô lendo 2 livros por semana, que eu acho fabuloso, fazia tempo que eu queria voltar a esse ritmo, porque hoje em dia com Instagram e TikTok a gente se perde, né, de leitura. Minha terapia tá indo super bem, tô com um psicólogo que é maravilhoso, que me atende, né? A minha rede de contatos e amigos cresceu exponencialmente com o Instagram. Muita gente vem conversar sobre relacionamentos, a gente acaba virando amigo, né? Minha família tá bem, eu tô bem entrosado com meus pais, com a minha irmã, com meu sobrinho, com meus primos. E até na parte de grana, assim, tipo, eu já fui bem pobre na vida, tipo, já tive dificuldade, já passei por dificuldades e já tive um pouco de grana. E nesse momento eu tô num estado tal financeiro que eu tô, tipo, confortável e consigo realizar coisas que eu não poderia, sei lá, 5 anos atrás, quando teve a pandemia e tudo aquilo mais, que vocês sabem como foi foda. Então hoje eu tô um pouco mais estabilizado financeiramente e acho que isso pra mim é importante. Não tô rico, tô longe disso, gostaria muito de ser, mas com relação à grana eu tô mais confortável, acho que isso é importante pra mim também, né? E a grande notícia pra gente falar agora sobre hiperfoco um pouquinho mais profundamente é que eu retomei meu vínculo seguro de forma definitiva, né? Eu tive um abalo no ano passado, em 2023, eu caí do vínculo, saí do vínculo seguro e dei uma leve escapadinha pro vínculo evitativo, que eu tava um pouco mais fechado, que eu tava tendo alguns aprendizados, então eu tava evitando um pouco alguns relacionamentos.
Mas hoje eu entendo o porquê e agora eu voltei pro vínculo seguro, né? Eu ainda tô um pouco fechado, ainda tô um pouquinho assim, bem seletivo, bem criterioso, porque, cara, eu já tive 5 namoros. Dos 5 namoros, 2 viraram casamentos, então foram 2 casamentos. Então, assim, hoje eu já sei muito bem o que eu quero, né? Eu sei o tipo de romance que eu busco e eu tenho sido mais paciente. Mas eu percebo que eu não tô mais fechado. Eu estou apenas seguro, o que é bem diferente, e eu tô feliz, porque o vínculo seguro é a melhor coisa que existe, né? Vamos ao hiperfoco. Eu quero falar primeiro do hiperfoco porque ele incomoda muita gente, tá? Eu vejo seguidores que comentam isso, que ficam obcecados. Eu atendo muitos clientes na minha consultoria que também reclamam. Eles não sabem o que é hiperfoco, eu que explico pra eles. Mas eles falam, então é isso, realmente é isso que eu sinto. Então, e quem quer contratar minha consultoria é só me mandar uma mensagem no Instagram ou no TikTok, lembrando, @edu.baggio, Baggio. Me decidi perguntar por que você soletra seu sobrenome. Eu falei, porque aqui no sul é comum, né? Baggio, mas não sei como é que é em São Paulo, não sei como é que é no Piauí, não sei como é que é no Acre, não sei como é que é em Santa Catarina, sei que é muito popular aqui no Paraná. Mas enfim. Se fosse Eduardo Silva, seria mais fácil, né? Mas não é. Então, o que é hiperfoco, né, gente? Vamos falar disso. Segundo a definição aqui do Google, que eu sempre trago, adoro, que é hiperfoco, é o termo usado para descrever o estado de concentração intensa e sustentada de uma pessoa por uma tarefa ou um conjunto de estímulos específicos, como um estado de absorção completa. Ou seja, é uma concentração do caralho. Você tá mega concentrado, tá super concentrado. Só que, em alguns momentos, isso pode ser um problema. Mas quando que não é um problema? O que seria o hiperfoco saudável? É que tudo que você focaliza se expande. Então, assim, se você é uma pessoa melancólica, no sentido de melancolia criativa, você vai ser um artista, você vai ser um músico, você vai criar um cozinheiro que produz muitos pratos e tá ali num estado de melancolia, de descoberta, de perceber problemas na culinária que ele quer resolver, e a partir dessa solução, ele consegue, né, dessa busca por solução, ele vem com uma criatividade, e a coisa se desenvolve. Hobbyistas, né, eu sempre falo aqui, criar cobra, ir pra academia, tocar violão, montar um quebra-cabeça, você, sei lá, fazer um crochê, abrir um estúdio de tatuagem e começar a tatuar seus amigos, né, fazer desenhos, um curso de pintura, um curso de arte. Acho que isso é muito importante. Você que é nerd como eu, por exemplo, adoro dinossauros, eu adoro, né, biologia no geral, eu sou doido por filme de terror, não tanto, mais ficção científica, videogame, leituras, né? Então, assim, pessoas muito curiosas e principalmente as pessoas ansiosas são muito poderosas. Até aquela atriz que fez aquele filme Poor Things, ela ganhou um Oscar, né, se não me engano. Deixa eu achar aqui o nome dela rapidão. Esqueci agora o elenco. É a Emma Stone, ela já tem dois Oscars, ela ganhou por esse filme. E aí eu vi uma entrevista dela sobre esse filme em que o cara pergunta pra ela assim, você se considera uma pessoa ansiosa? Ela falou, nossa, muito. E é ruim, né? Ela falou, não, eu adoro minha ansiedade. E isso faz eu me concentrar muito melhor. Então, assim, a ansiedade leva a gente para um hiperfoco, né? Então, quando você se concentra bastante em alguma coisa, sem que você caia num estado obcecado, é muito bom. Sim, sem que seja uma obsessão doentia. Porque até a obsessão pode ser positiva, né? Você tá ali concentrado no trabalho, fechar o TCC, o seu doutorado, enfim. E quais são as vantagens do hiperfoco nos relacionamentos? A primeira delas, que é o meu ponto de vista aqui, a paixão. Você fica doidinho pela pessoa. Só que de uma forma saudável, você fica encantado. Até foi bonitinho que esse final de semana eu tava com uns amigos. Eu perguntei pra uma amiga minha assim, você gosta do fulano, do João? Sim, eu sou o João sexual. Eu falei, puta, que lindo, cara. Casa com ela, João. Achei muito bonito. Eu sou o João sexual. Eu falei, porra, uau. A gente até, todo mundo deu risada assim, achou bonitinho. Então assim, ela tá super apaixonada pelo João. Achei isso maravilhoso, né? Só que assim, às vezes a paixão é tão intensa dentro do hiperfoco que ela pode virar uma limerência. A gente já vai falar mais sobre isso. A limerência é aquela paixão obcecada, doentia, em que você quer engolir a pessoa, né? Um pouco demais, você até sufoca. Então assim, o hiperfoco pode ser a paixão, pode ser a intensidade, né? Quando você se dedica bastante ao relacionamento e vira um bom romântico, você se dedica, dá presente, se importa com a pessoa, isso também é muito legal, né? E também é a partir da onde nasce o romance, né? Porque vocês ficam super atentos e sensíveis aos sinais um do outro, então é muito bom. Mas quando que o hiperfoco seria uma desvantagem? Como eu falei, quando ele vira uma obsessão, né? Você fica dependente emocional da pessoa quase que de imediato, segundo, terceiro encontro, primeiro, segundo, terceiro mês, e aquela pessoa, meu Deus, você tá tipo doido, você só fala disso, só pensa nisso e fica tipo, nossa,
Vira uma obsessão mesmo. E muitas vezes o hiperfoco nessa obsessão pode te levar para quadros de ciúmes, né, em que você fica ali sufocando a pessoa e controlando tudo. Eu sempre falo que ciúmes não é prova de amor. Ciúmes é sinal de insegurança, né? Você entra também no modo salvador. O que é o modo salvador? Eu tava conversando com uma amiga esse final de semana. Ela tem um problema com alguns parceiros dela que são viciados em droga. Ela quer salvar os caras a todo custo. Só que os caras nem sempre querem sair desse mundo, né? Então muitas vezes a gente acha que, porra, mas como assim? Eu conheço fulano que já se tratou, já se livrou da cocaína ou de alguma coisa, por que meu namorado não pode? Porque depende, sabe o que o cara realmente quer? Às vezes ele precisa dessa substância para poder, né? Ele tem um buraco emocional muito grande que a droga preenche. Então como que ele pode salvar isso? É muito complicado. Agora, só que assim, esse relacionamento pra ela tá pesando muito e o cara não tá colaborando. Então, mas eu quero salvar ele por amor. Eu falei, não, mas você tem que até um certo limite. A partir do momento em que você começa a se sacrificar para poder salvar uma pessoa que não quer ser salva, aí não faz sentido, né? Então, o hiperfoco pode ter desvantagem dos ciúmes, do controle, que geralmente o ciumento é controlador, né? Vai querer ficar, deixa eu ver teu Instagram, deixa eu ver o que você tá curtindo, me dá a senha do seu celular, e onde você foi hoje à noite, manda foto de onde você tá. Não, tô aqui no aeroporto, mas dá um 360 aí pra ver se não tem ninguém do seu lado. Tipo, meu Deus, cara. Sabe, isso tudo é fruto da insegurança de uma obsessão que você fica em cima da pessoa. E eu falo disso melhor no episódio número 48 aqui do Relacionamento é Coisa Séria, do podcast, e que é sobre limerência, tá? Vocês podem entender um pouquinho melhor essa obsessão. Isso é muito comum no apego ansioso, né? Por quê? Porque o ansioso ele tem o medo do abandono, ele tem o medo da rejeição, então se a pessoa demora para responder uma mensagem, se a pessoa... Até tenho... Os episódios anteriores aqui, acho que é o 62, 63, falam sobre como que o Instagram e o WhatsApp afetam o relacionamento de vocês. Então essa exigência, e nossa, e ele nunca postou foto minha no Instagram, que é uma coisa ruim realmente. Ou ela fica dando indireta nos stories dela pra mim, né? Então, tipo, essas coisas são complicadas. Então, assim, o ansioso ele tem muito medo do abandono, medo da rejeição, medo de perder a pessoa. Então, qualquer demora, qualquer mudança na dinâmica do relacionamento é visto como uma ameaça, né? E também ele tem uma certa impaciência para que as expectativas dele sejam atingidas. É muito comum a gente conhecer pessoas que estão num estado de carência muito grande, estão muito ansiosas, não estou falando emocionadas, tá? Estou falando pessoas carentes, ansiosas demais. Eu até falei sobre emocionados no episódio, acho que é 64, se não me engano. Mas são pessoas assim, que têm uma expectativa muito alta, estão muito apaixonadas, estão limerentes, estão obcecadas por essa pessoa e estão ali com uma impaciência muito grande de atingir as expectativas. Já querem namorar, já querem morar juntos, já querem casar, já querem ter filho. Tipo, calma. Entendeu? E aí isso leva a cobranças e a brigas frequentes, né? E o hiperfoco ele também é uma desvantagem em términos, porque como eu falei lá da Frida Kahlo da Inglaterra, você passa a ver sinais da pessoa em todo lugar e jura que é um sinal para voltar para ela. Mas não é. Porque assim, gente... Por que eu tô falando isso? Porque eu já tive ex-namoradas e ex-ficantes que falaram assim, nossa, eu lembro de você sempre quando eu escuto Nirvana, ou quando eu faço isso, faço aquilo. Então ela tá em hiperfoco comigo, mas eu não tenho vontade de voltar com ela. Já aconteceu de falarem comigo assim, poxa, sinto tanta sua falta, lembro tanto de você, só que eu já não sinto mais nada pra essa pessoa. Então o fato de você estar vendo sinais seu ex por todo lado não quer dizer que ele queira voltar pra você e vice-versa. Às vezes é só um hiperfoco mesmo. Você tá tão obcecado que você tá prestando mais atenção a esses sinais, tá? E assim, então a gente pode interpretar agora o hiperfoco de várias formas. A minha opinião, né, pra ciência, né, eu que sou cientista, eu gosto da ciência, o hiperfoco é apenas uma super concentração no único tema. Isso realmente, você está pintando muito, você vai ver pintura em todo lugar. Se você tá muito focado em, sei lá, em jogo de quebra-cabeça, você começa a prestar atenção em mais lojas na rua que vendem quebra-cabeça. Você está mais atento àquilo, né? É só uma concentração bem profunda num tema. Já para os místicos... Isso é um sinal de que a pessoa está pensando em você e de que vocês foram feitos um para o outro. Mas será que isso é saudável? Será que isso procede? Muita gente me procura falando, eu vejo muitos sinais, estou recebendo várias indiretas do universo, eu preciso voltar com a minha ex. Bom, se essa questão, manda uma mensagem para ela. Se ela disser, sim, tô com saudade, ela é sinal. Se ela falar assim, não, sai da minha vida, acho que não é sinal porra nenhuma. Bom, para onde que a gente pode ir agora? Eu quero falar sobre como é o hiperfoco, ou melhor, a sincronicidade, que seria o hiperfoco positivo, sob o ponto de vista da psicologia. Vamos nessa?
Continuando para a sincronicidade. Deixa eu só fazer uma pergunta pra você. Você já avaliou o podcast? E do que saco, para de pedir essa porra. Gente, é importante pra mim, tá? É a melhor forma de interação que vocês podem ter com o meu podcast é dar 5 estrelinhas. Deixaram um comentário aqui, lembrando que vocês podem deixar comentários, estão com dúvidas, gostaram, querem acrescentar alguma coisa, deixem comentários, eu respondo todos. No Instagram eu não consigo responder todo mundo, também não consigo no TikTok, mas no podcast eu consigo, tá? Então, fica aqui a dica pra quem quer conversar comigo, aqui é mais fácil, tá bom? Sincronicidade, um conceito, não sei se foi criado por ele, mas muito discutido pelo Carl Jung, ou Carl Jung, chamem como quiserem, que é o Carl Gustav Jung, que foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica. E o que ele fala sobre a sincronicidade é muito bonito, tá? Então como é que ele começa a descrever a sincronicidade? Ele diz assim: a sincronicidade é um conceito da psicologia que descreve a experiência de 2 ou mais eventos que fazem um tremendo sentido para a pessoa que os vivencia. Achei muito legal ele trazer a palavra tremendo. É muito raro um autor usar adjetivos, né? Pra quem não lembra adjetivo lá da escola da gramática da tia Ana, adjetivação, lindo, maravilhoso, tremendo. Nossa, tremendo é um adjetivo? Peraí. Fui até pesquisar, pausei aqui, eu confundi com advérbio. Não, advérbio de intensidade é tipo felizmente, né? Acho. Mas não lembro de tudo agora. Mas então assim, ele usar o adjetivo tremendo é muito legal, porque realmente é uma sensação muito forte. Exemplo, o quadro da bicicleta e os gastos com a Chica, minha cachorra. Então eu não comprei o quadro e graças a isso eu pude atender a Chica. Então de certa forma, eu entendo que o universo me deu uma mensagem do tipo, cara, o tratamento da Chica vai ser caro, então vamos tirar essa bicicleta do caminho por enquanto para que você possa atender a Chica. Eu fiquei, porra. E o que eu senti nesse momento, gente? Gratidão, tá? Isso já aconteceu em relacionamentos amorosos também. Eu não vou lembrar de nenhum exemplo agora, mas já tive tantas sincronicidades com garotas, a gente se conhecer no momento certo, na hora certa, do jeito certo, no beijo certo, na transa certa, com as músicas certas e pá! Puf, virou namoro em 2 meses. É muito legal quando isso acontece, né? E o Carl Jung segue: a sincronicidade pode ser entendida como uma conexão entre um evento externo e um sentimento, pensamento ou desejos internos. Ou seja, os eventos externos são a bicicleta, o quadro da bike, a Chica, o ratinho na geladeira, o gelo da caipirinha, né? Então, eu tenho um desejo interno, um pensamento. Preciso proteger o alimento da minha serpente. Está frio, ela precisa de aquecimento, mas está sem luz. Como é que eu vou ligar a placa térmica dela? Preciso botar no bolso, porque tem o calor do meu corpo, né? E a Chica tá mal, mas de onde que eu tinha dinheiro? Pô, não compra mais o quadro da bike, entendeu? Então, são desejos e pensamentos e sentimentos internos que estão se conectando a eventos externos. E ele segue dizendo: os eventos não estão relacionados diretamente, ou seja, quadro de bicicleta não tem nada a ver com cachorro, não tem nada a ver com rato, não tem nada a ver com cair a luz. São eventos isolados, mas que se conectam dentro do contexto e significado que eu tenho. Então faz sentido pra mim em razão das minhas experiências, sacou? E a sincronicidade, ela pode sugerir um padrão, né? Uma sincronia que pode fazer com que a pessoa sinta que está conectada e no caminho certo. E foi aqui que eu comecei a pensar, né? Eu comecei a conversar com alguns amigos, falei, cara, que porra é essa de que eu vejo Frida Kahlo em Inglaterra em todo lugar? Porque assim, a Frida Kahlo é uma pintora famosa? É. Mas, meu Deus, não é um troço pra eu juro pra vocês, gente, tinham semanas que eram 3, 4 referências por dia. Eu fui fazer um curso de história da civilização ocidental no Solar do Rosário, no Centro Cultural aqui de Curitiba, e na aula, do nada, a gente falando de Europa e o cara citou a Frida Kahlo. Falando, por que você está citando a Frida Kahlo? Não, porque a pintora, isso aí que se relaciona com os impressionistas e bababá da Europa. Eu falei, caralho. E lógico, ele citou a Inglaterra 200 vezes, né? Então, são coisas... E aquela moça atrás de mim falando, poxa, será que a Frida Kahlo é mexicana ou inglesa? Pô, atrás de mim, cara. Então eu comecei a ficar doido com isso. Falei, amigos, amigas, o que isso quer dizer? Falei, Du, ela entrou em contato com você? Não. Você falou com ela? Não. Então não quer dizer nada. Eu fiquei, beleza. Mas qual é que eu interpreto isso? Eu sinto que é uma mensagem do universo, sei lá do que, dizendo, você está no caminho certo. Essa pessoa teve uma significância grande para você e te ensinou alguma coisa. Então não esquece da lição. Tá, o que você pode aprender com isso? O que a Frida Kahlo e a Inglaterra podem te ensinar? E como que essa experiência que você teve com sua menina te transformou num cara melhor? Se você prestar atenção, tá tudo lá. Então eu passei, ao invés de ficar nessa fissura de a minha ex tá pensando em mim, que eu sei que ela não tá, e tudo bem quanto a isso, eu quero o quê? Eu quero poder colocar essa experiência, esse padrão,
né, essa conexão de eventos para entender que o universo tá me dizendo assim, Edu, tá tudo bem, e o aprendizado que você tirou, cara, gerou muito conteúdo, te fez uma pessoa melhor. Isso é muito bom. Não se esqueça do quanto foi bom. E aos poucos você vai parar de reparar tanto nisso. Aí eu consigo sair de um estado histérico, de saudade ruim, de saudade doentia, de obsessão amorosa, para um espaço em que eu percebo que existe, na verdade, uma sincronicidade e que eu posso levar essas lembranças numa boa. E se eu entrar numa boa, coisas boas começam a acontecer, como as coincidências que levaram à cura da Chica, à proteção do alimento da Tinga e também o fato que eu coloquei ela no bolso para se aquecer no inverno. Massa, entendeu? Continuando, como é que o Carl Jung finaliza esse texto? Ele diz assim: a sincronicidade pode ser entendida como um fenômeno aleatório ou como evidência de intervenção divina. Lembrando que esse texto foi escrito, sei lá, nos anos 40, 1940, eu acho. Então, ele acreditava que as sincronicidades nos fazem perceber que existe uma ordem alinhada ao fluxo da vida e que podem ser pequenos recados que o universo utiliza para se comunicar. Tá? E aqui, gente, a gente vai entrar num pouco de fé. Lembrando que fé não tem a ver apenas com religião. Fé, para mim, é um estado de gratidão e de trabalho concentrado, né? Então, quando você está grato pela vida, até às vezes eu penso assim, cara, já provou pensar que alguém está rezando para ter a vida que você tem hoje? Tem pessoas que têm inveja da sua vida, num sentido assim, uma inveja positiva. Pô, eu queria poder ter um celular com um fone foda para poder escutar um podcast sobre relacionamentos. Já parou pra pensar que alguma pessoa gostaria de ter o dinheiro para frequentar a academia que você frequenta hoje? Às vezes acha um saco de ir, mas para aquela pessoa faria toda a diferença? Não tô dizendo aqui que, pô, você não tem que, enfim, a gente comparar dores, mas o que eu quero dizer é, fé para mim é acreditar num estado de gratidão, entender que o que está ao seu redor está se comunicando com você o tempo inteiro, e que a gente não pode se distrair tanto assim, principalmente nos relacionamentos. Né? E quando a gente atinge essa sincronicidade na vida, na nossa vida, nossos relacionamentos são mais saudáveis, especialmente os amorosos. E é impressionante como agora que eu estou num estado de flow, com o podcast, com o Instagram, com os meus amigos e com algumas gatinhas com quem eu converso de vez em quando, eu tô me sentindo muito melhor, muito mais saudável. As coisas estão fluindo, a vida fica menos difícil, mas ainda assim desafiadora. Então, quando eu faço as minhas orações para o universo, porque vocês sabem que eu sou ateu, enfim, mas quando eu converso com o universo, frase estranha, mas é isso aí. Sabe o que eu peço? Eu não peço mais. Eu já pedi o que eu queria. Só que hoje eu peço sabedoria para poder identificar os sinais. E eu também exerço a gratidão. Então, mais importante do que só ficar pedindo coisas, eu quero sucesso, eu quero grana, eu quero uma namorada, um namorado bonito, eu quero um trabalho melhor, eu quero que o meu cachorro se cure do câncer, eu quero uma bicicleta bacana. É eu perceber no meu dia a dia, nas coisas mais sutis, que é o que os titãs falam, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então o que é o acaso? É a sincronicidade, é o universo. Se eu me distrair, ou seja, se eu não ficar numa obsessão, se eu me distrair um pouco mais, ter uma visão mais leve da vida e perceber os sinais que aparecem com sabedoria, vocês vão perceber, gente, que o universo ele não fala. Ele grita e tá tudo na tua frente. É só você prestar atenção. Isso funciona nos relacionamentos e é o que eu vou falar agora. Pra gente fechar o raciocínio, como que a sincronicidade atinge você nos seus relacionamentos e como diferenciar do hiperfoco, tá? A primeira coisa que eu acho importante é você estar no apego seguro, né? Você ser mais seguro nos relacionamentos. E como é que você faz isso? Eu tenho um episódio no podcast que é sobre isso. Eu tenho que perder essa mania de querer ver na hora, porque eu perco tempo procurando e de já deixar no roteiro, mas eu sempre esqueço. É o episódio 38, galera. Pausei aqui pra ver. Eu sempre esqueço de colocar no roteiro. Então tá, o episódio 38 fala sobre o apego seguro, tá? Pra quem quer ser mais seguro, vai lá escutar. Então assim, quando você atinge a sincronicidade, o estado de flow, o seu estado emocional, ele fica mais equilibrado, tranquilo e amoroso. Então é diferente do hiperfoco, né? Você se transforma num parceiro mais seguro, mais poético, mais romântico. E existe um estado de coexistência. Você se conecta com o seu parceiro, com a sua parceira. Aonde que eu quero chegar, caralho? Pra quem não entendeu ainda, acho que pra bom entendedor já deu pra entender, mas onde que eu quero chegar?
Quanto mais você cuida da sua vida e enriquece ela com uma vida social de qualidade, ou seja, tem amigos, né? E sai até com pessoas por quem você não é apaixonado, assim, tipo, paixão que eu digo não paixão amorosa, mas eu tenho um amigo que é distante, é legal falar sobre música com ele, mas só sobre isso. Então sai com esse cara. Eu tô a fim de falar de cobra. Tá, mas fala de música, essa pessoa pode te ensinar alguma coisa legal. Então quando a gente começa a se permitir viver mais situações sociais, a gente se permite ter novos hobbies, ter novas atividades, não ficar só em Netflix e TikTok e Instagram, pelo amor de Deus, largue nessa porra de ficar o tempo inteiro, desliga o podcast e, cara, vai aprender um prato novo, faz um curso de cervejaria, aprende um jeito novo de lavar roupa. Por sinal, você já lavou a sua máquina de lavar roupa? Qual foi a última vez que você fez uma revisão nela? Então estuda um pouquinho sobre o funcionamento dessa máquina, né? Será que dá para mudar algum móvel na sua casa? Então assim, quando você se concentra na sua vida e você busca autoconhecimento e consegue entrar no estado de flow em que você está inspirado, você está motivado. Eu não estou dizendo que você tem que ser um pintor famoso como a Frida Kahlo, ou que você tem que ter grana para viajar para Inglaterra, ou que você tem que, mudar o mundo inventando o iPhone como fez o Steve Jobs. Não é disso que eu estou falando. Mas às vezes o simples fato de você fazer melhorar a sua culinária para ter refeições melhores ao longo do dia, né, no dia a dia, ou você dá uma festa na sua casa, recebe seus amigos, ou simplesmente você vai fazer um trabalho voluntário e resgatar cachorros na rua, você tá com um propósito. E o universo percebe isso. E quando você se conecta, você fica mais seguro e satisfeito com você mesmo. E isso reflete nos seus relacionamentos. Porque pessoas muito ansiosas, muito críticas, muito inseguras, estão inseguras nas suas vidas e jogam isso nos relacionamentos esperando que o outro venha salvar você. Eu sou inseguro, minha autoestima é baixa, eu preciso de alguém para me validar. Não! Você tem que validar a si próprio com as suas atividades e aí compartilhar e coexistir com alguém que esteja no mesmo estado de flow. E quando as meninas me perguntam principalmente, Edu, tá foda achar homem bom? Eu sei que tá difícil, mas quanto mais você se concentra em você, em ser uma grande mulher, mais grandes homens você vai atrair. E o oposto é verdadeiro também. Quando você se preocupa em ser um cara bacana, você também passa a ser mais magnético com as pessoas, né? E aí vocês ficam em completa sintonia, com uma boa comunicação, uma química maravilhosa e tempo de qualidade juntos. Tanto que assim, minha ex-esposa, que foi a pessoa mais compatível que eu já conheci até hoje, cara, eu já falei aqui em outros episódios, a gente se olhava e a gente sabia o que o outro tava pensando. A gente tinha silêncio confortável, de às vezes ficar 2 horas no sofá. Ela lendo um livro, eu lendo outro, a gente sem se falar, assim, os pezinhos cruzados, ela de um lado do sofá, eu do outro lado, a gente lendo um livro, ou ela fazendo palavra cruzada, e eu jogando videogame, mas os dois ficavam ali numa boa. E era muito gostoso, porque os dois estavam em estado de flow. Ela tinha a vida dela, tinha a profissão dela e os hobbies dela, e eu tinha os meus. Acho muito legal esse tipo de coisa, né? E eu acho que o romance entre duas pessoas, ele nasce naturalmente se vocês estabelecem o que eu chamo de Espírito Santo dos relacionamentos. Nunca falei esse termo aqui, mas é o Espírito Santo, que é o quê? Eu, você e nós. Todo relacionamento saudável tem esses 3 componentes. Tem o eu, tem o você e tem o nós. Eu na minha individualidade, você na sua individualidade e nós dois na nossa coexistência. Legal, né? E qual é o grande teste para você saber se a sincronicidade está rolando no seu relacionamento ou não? A primeira questão é, tudo flui, mas tem um testezinho que é bem suave. Se você prestar atenção, pode dar certo, que é o seguinte. Notem que quando algo tem que dar certo, até quem tenta atrapalhar acaba ajudando. Às vezes tem um amigo, ele tá tentando falar, isso aí não é uma boa, as pessoas estão meio contra, assim, mas você percebe que o relacionamento tá indo bem, e por mais que tenha um desencontro entre vocês dois, tem que cancelar alguma coisa, vocês se desentendem por algum motivo, depois a coisa se resolve meio que sozinha. Então, quando até os eventos podem parecer atrapalhar, e ainda assim acabam ajudando vocês a se reunirem, é um grande teste, uma grande evidência de que a sincronicidade está indo bem. E outro fator importante é que flui naturalmente. Vocês podem ter conflitos, mas se resolvem com facilidade. Um relacionamento de qualidade, um relacionamento saudável é muito parecido com uma grande amizade. Porque tem que ter uma grande amizade dentro de um relacionamento. Então, às vezes você percebe essa conexão, é muito importante, né? E a frase final pra gente refletir é uma frase do Irving Yalom. Yalom, não sei como é que fala. Ele é um psiquiatra, né? Um médico psiquiatra
americano. Ele escreveu também um livro chamado Quando Nietzsche Chorou. Ele é mais conhecido por esse. Mas eu tô lendo agora O Carrasco do Amor, por indicação do meu psicólogo e da Aline, que é uma amigona minha. Beijo, Aline. E detalhe, os dois indicaram o livro no mesmo dia. Eu fui pra terapia e falei, você tem que ler O Carrasco do Amor. Ele conta histórias de pacientes que ele atendeu como terapeuta, que são incríveis. Assim, eu recomendo pra todo mundo esse livro. Carrasco do Amor. Vou deixar o link aqui da Amazon pra vocês comprarem, tá bom? Tá aqui na descrição desse episódio. O meu psicólogo me indicou às 10 da manhã, quando eu tive a terapia, e à tarde a Aline falou, você deveria ler O Carrasco do Amor. Eu falei, tá vendo a sincronicidade? Quando essas coisas começam a acontecer, muito massa. E a frase desse livro, Carrasco do Amor, diz assim: quanto mais a vida não é vivida e o seu potencial não é realizado, maior a angústia no amor. O que ele quer dizer com isso? Quanto menos você vive a sua vida ou aproveita o seu potencial, mais angústia você vai ter, porque menos você se conhece, menos você se conecta a você e mais problemas você vai ter, mais dificuldade você vai ter no amor. Porque você não tá usando seu potencial. Você tá solto. Você não tá preso. Você tá desconectado de si próprio. Você não tá ali num estado de flow completo. Então quando você vive a vida como ela tem que ser vivida e acredita no seu potencial, seja para fazer um purê de batata perfeito ou para escrever um grande livro que vai ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, quanto mais você se conecta a si próprio, menos angústia você sente no amor. Eu acho que essa é uma mensagem muito poderosa. Valeu, meus amores. Obrigado mais uma vez por todo o carinho de sempre aqui no podcast. Estamos crescendo. Estou bem feliz com a audiência que vocês têm trazido. Recebo diariamente mensagens no Instagram e no TikTok de pessoas agradecendo pelo podcast. Então contem sempre comigo. E espero que esse episódio tenha feito sentido. Escrevam para mim aqui no Spotify de outros fenômenos que vocês tiveram de sincronicidade, de hiperfoco e como que vocês resolveram. Quais são as histórias de vocês, que eu estou bastante curioso, tá bom? Super beijo.